Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como emagrecer e como engordar usando o poder da mente, né? Mente aqui, como a gente sempre fala desde o princípio da Alquimia da Mente, não se trata apenas de cérebro, né? Mente é mais complexo que isso. As antigas civilizações, elas mantiveram esse conhecimento e basicamente foi perdido ou mesmo escondido da humanidade e cada vez mais livros, né? Cursos, seminários, pessoas estão indo a público para você entender que mente, na verdade, é o todo, né? Então, inclusive, se você pega um livro, o Caibalion, o todo é mente. Então, nesse caso, a mente está em todo, em tudo, né? Então, basicamente, tem a ver o cérebro, o coração e o nosso sistema digestivo, nossos três cérebros, biologicamente falando. E nesse caso, quando a gente fala de emagrecimento, né? Eu vou primeiro falar de emagrecimento, depois eu vou falar de engordar, né? A mente, na verdade, pode corroborar, ou seja, ajudar você nesses objetivos. E cada um tem um objetivo, né? Eu já quis engordar e eu já quis emagrecer, né? Então, tem gente que tá com, por exemplo, às vezes uma morbidez crônica, né? No caso, a obesidade crônica. Tem gente que, na verdade, pode estar com problemas, né? Então, em relação a ser muito magro, então precisa engordar. Até o médico tá falando, nossa, precisa engordar, porque senão vai ter problemas. Mas tem gente que às vezes tem anorexia, né? Bulimia, que aí no caso come, mas vomita tudo. Então são casos e casos. Aqui a gente não tem como falar de cada caso. O objetivo, na verdade, é te passar um conhecimento rápido para que você consiga implementar. Mas, logicamente, né, você pode até, aliás, uma ideia, né, geral, o próximo passo é adquirir o nosso livro aqui embaixo, Alquimia da Mente, para você dar os próximos passos e continuar a nossa caminhada juntos, tá bom? Vamos lá, emagrecimento com a mente. Primeiro de tudo, reprogramação mental. O que tem a ver emagrecimento? Né? Você, imagina comigo, junto comigo, pensa junto comigo. Emagrecimento é o quê? Você perder calorias. Não só isso. Né? Emagrecer significa você perder uma parte de você. Se você tinha 90 quilos, né, um número, vamos colocar 100, né? Se você tem 100 quilos, você quer ir para 80, então você vai perder 20, correto? 20 quilos. Então, esses 20 quilos vão deixar de ser você. Olha que interessante isso. Porque quando você vai no médico, ou mesmo um especialista, talvez um educador físico, nutricionista, nutrólogo, vai falar que é só isso. Mas vamos pensar no conceito da alquimia da mente. Quando você perde caloria, quando você perde peso, você está perdendo algo que estava com você. Então, se você pensar no sentido de passado, os seus quilos que você tinha tem a ver com passado. Olha que interessante. E toda emoção é uma memória do passado. Então, esses quilos que você vai perder tem a ver com você anteriormente. Então, com o seu eu anterior. Olha que complexo que isso está ficando. Quanto mais você se prepara para perder isso, então reprogramar-se. Por isso que às vezes é tão complexo falar sobre isso, né? Porque é simples, né? Você tem que perder. Olhar na balança ali, já não vai ter a numeração, vai ter uma outra numeração menor, né? Quando a gente fala de emagrecimento. Mas, a partir do momento que a gente fala sobre isso, você vai o quê? Deixar de ser quem você era. Então, olha fisicamente como que isso vai impactar. Sua roupa vai ser diferente. Você vai ter que comprar medidas menores, correto? Fora isso, até mesmo fisicamente em relação às suas articulações. Você vai colocar menos peso nas articulações. Até no joelho. Eu estou até fazendo assim o movimento, porque o joelho pega muito, né? Pessoas que são obesas, né? Ou têm problemas com peso grande, por exemplo, o corpo tenta compensar. Eu estava falando com uma pessoa ontem sobre isso. O corpo, ele sempre tenta buscar o quê? O equilíbrio, né? Basicamente, homeostase, que eu estava tentando lembrar a palavra. Homeostase, que é o equilíbrio, né? E tudo é compensado. Por exemplo, se eu tenho o bíceps, tem o tríceps aqui atrás, né? Então, no coração é a mesma coisa. Você tem o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Você tem a sístole e a diástole, né? Então, o batimento cardíaco é tum-tum, é sístole e diástole. Você tem o hemisfério... por exemplo, o direito e o esquerdo do cérebro. Você tem o olho direito e o olho esquerdo. Você tem a orelha, né? Direita e esquerda. O ouvido também. Então, assim, o braço direito e o braço esquerdo. Então, você percebe que todo o seu corpo, ele é ocultista. Ele é o quê? Gnótico, né? Então, ele tem a ver com esotérico. Então, o seu corpo já diz sobre você como você pode seguir daqui para frente. E emagrecer é isso. Olha que louco. É você, na verdade, ter noção. Eu não quero mais o meu eu passado, Diego. Eu quero o meu eu presente de uma maneira diferente. Engordar é a mesma coisa. Tem gente o pessoal às vezes não gosta de falar de engordar porque acha que isso é ruim. Não, muito pelo contrário. Tem pessoas que têm problemas de engordar, até mesmo depois de alguns problemas com as drogas, ou mesmo, por exemplo, término de namoro, de relacionamento, casamento, né?
Ou mesmo, às vezes, alguém faleceu na família, você não tá lidando bem com isso, perda de emprego, você sabe disso, você sabe do que eu tô falando, às vezes é um problema sério, né? Fora isso, outros critérios também de emagrecimento que são válidos. Visualizar. Você consegue visualizar você mais magra, você mais magro? Né? Esse é um problema fundamental, porque é como se fosse um tijolo necessário na sua nova construção. Você consegue se ver mais magra? Se você fechasse os olhos junto comigo agora aqui no podcast, no vídeo, você consegue se enxergar com medidas menores, usando uma roupa mais, no caso, com medidas menores? Você consegue se ver no espelho? Você tem vergonha do seu corpo? Você não quer se assumir? Né? Isso aí tem a ver com autoconfiança, autoestima, tem a ver com você se reconhecer como um ser espiritual poderoso, poderosa. Né? Então são coisas que eu não posso fazer por você, mas você pode fazer por você. Né? Até o nosso livro aqui, a Alquimia da Mente, a gente tem alguns conceitos de relação à reprogramação mental em relação a esse aspecto. Fora isso, gestão do estresse. Né? Aliás, poucas pessoas falam sobre isso, mas quando você emagrece, você vai, como eu falei, você vai deixar o seu passado. Só que os hormônios, nutrientes, até mesmo as sinapses cerebrais vão ser diferentes. Por quê? Você já não vai ter mais demanda do tipo de calorias, por exemplo, que você tinha anteriormente. E, logicamente, isso pode gerar estresse, porque você vai o quê? É como se o corpo tivesse, numa batalha. Né? Numa batalha, como que você está numa batalha? Imagina junto comigo, né? Então, você vai precisar de um escudo, você vai precisar de uma espada e vai ter que uma armadura. Né? A armadura é pesada agora, porque, na verdade, eu estou emagrecendo. Eu preciso de um escudo pesado para me proteger dos quilos a mais. Eu preciso de uma espada que é para cortar as calorias, vamos dizer assim. E isso que, para algumas pessoas, vai gerar estresse. A gente vai falar do quê? Do cortisol. Né, que é o hormônio do estresse, que é fabricado no cérebro, né, na amígdala cerebral. E aí, meu amigo, minha amiga, é onde está o pulo do gato, é onde está a diferença das pessoas que conseguem emagrecer e manter, que o problema é esse, é manter. Guarda esse verbo, manter. Porque chegar a emagrecer, você pode já ter tentado várias vezes e conseguiu. Só que o que foi ruim no meio do processo? Continuar com esse peso mais magro, menor. Não é verdade? Tô falando mentira? Não. Né? Você sabe do que eu estou falando. E nesse caso, para você gerenciar melhor o estresse, tem várias formas. Você pode fazer yoga, você pode fazer meditação. O que eu gosto de fazer, né? Até porque eu gosto, assim, eu sou uma pessoa bastante focada em objetivos e metas. Para quem me conhece pessoalmente sabe disso. Eu gosto de medir, né, mensurar todos os meus resultados, das empresas, dos meus clientes, em relação a tudo que eu faço, até mesmo em relação família, tudo, né? E basicamente, meu escape, vamos dizer assim, o que me gera muita homeostase é atividade física, no caso, musculação. Cada um tem um hábito. Cada um precisa ter um hábito para te ajudar em relação ao quê? A motivar seu corpo. Você precisa ter uma relação boa com o seu corpo. Se não tiver, nada vai dar certo, entendeu? E isso é muito importante. Falando agora sobre ganho de peso, aliás, para quem quer ganhar peso ou mesmo engordar, usa tudo que eu falei para emagrecer, porque é a mesma coisa. Né? A gente vai falar o quê? De reprogramação mental. Você vai ter que mudar o seu mindset em relação de quem você era para onde você vai. E nesse caso vai ser o inverso, né? Você vai ter que comprar roupas o quê? Maiores. Né? Se você tinha uma roupa que, na verdade, era mais magra ou mais magro, você vai ter que ir o quê? Né? Maior. Né? Além disso, vai ter que as suas refeições vão ter que ser diferentes. E aí que precisa de um nutrólogo, um nutricionista, um especialista que possa te ajudar. Lembrando que para ganhar peso, às vezes é meio difícil, o pessoal acha que na verdade é fácil. É que nem eu nesses anos, né, na academia, eu sempre vejo, às vezes o pessoal que está começando agora vai falando assim, mas eu quero começar, mas não quero ficar tão forte. Se ficar forte era tão fácil assim, todo mundo ia ser forte na primeira semana da academia, não é fácil assim. A mesma coisa com ganho de peso. E uma palavrinha mágica que vai entrar aqui é disciplina. Disciplina. A disciplina, né, inclusive quando a gente pega a etimologia, que é o estudo das palavras, disciplina vem do latim, né, discípulos. Discípulos dá origem também na língua portuguesa a palavra discípulo e tem a ver com aquele que aprende. Então, para você que quer emagrecer, para você que quer engordar, você vai ter que ser humilde, aprender algo que você não sabe. E a partir do momento que você não sabe, você vai melhorar os seus hábitos e, consequentemente, você vai conseguir chegar no seu objetivo, que pode ser ganhar peso ou perder peso. Além disso, você vai ter que o quê? Combater a ansiedade, né? Porque você engordar, ou mesmo emagrecer, né, principalmente engordar, vai criar uma ansiedade. Pô, eu quero engordar, não estou conseguindo. E isso pode, em inglês a gente fala que é um friendly fire, né? Um fogo amigo.
Então você quer aquela coisa, mas você não quer, entendeu? Então você fica uma apatia, às vezes uma solidão, uma tristeza. E se você mantiver esse status, muito negativo você vai ficar depois, né? Além disso, o sono de qualidade pode te ajudar muito em relação a esse processo de reequilíbrio hormonal, além disso de recuperação celular. Então, quanto mais você também descansa, porque não adianta, né, assim, você não pensar no sono. Uma dica até de um livro em relação a sono, que é bem bacana, porque ele já treinou o Ayrton Senna, né, quando ele estava vivo e ele estava no ápice, é o Nuno Cobra, o livro chama Semente da Vitória. Dá uma olhada que vale a pena. Então, o sono vai melhorar também a qualidade das suas células e, logicamente, você pode engordar e emagrecer, tá bom? Então, a gente fez um compilado aqui que pode te ajudar. Logicamente que a gente sempre dá o próximo passo, que é o nosso livro aí no primeiro link da descrição, para você conseguir chegar no seu resultado, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.